Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Amém? Convido você a abrir a sua palavra em Mateus, capítulo 17, versículo 14. Mateus 17, 14. Como o irmão já disse, meu nome é Leandro, sou servo desse grupo desde 2010, então 12 anos de servos. Tenho uma esposa maravilhosa chamada Jéssica, 3 filhos, né? Cadê ela? A Liz, que é a espoletinha que fica correndo aqui. A Laís, que está lá no Ministério das Crianças. E o Davi com 2 meses, né? Então o Davi está em casa ainda, curtindo a mamãe, né? Amém? Mateus 17, 14. A força da fé. Eles foram em direção à multidão. Um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tende piedade do meu filho. Ele é epilético e tem ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o levei a seus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu: Gente sem fé e pervertida, até quando devereis ficar com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam o menino aqui. Então Jesus ordenou e o demônio saiu. E na mesma hora o menino ficou curado. Os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram em particular: por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu: é porque vocês não têm bastante fé. Eu garanto a vocês, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, pode dizer a esta montanha: vá daqui para lá, e ela irá. E nada será impossível para vocês. Somente oração e jejum pode expulsar esse tipo de demônio. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, é preciso entender o que vem antes. Antes desse trecho, o Senhor tinha acabado de passar pela transfiguração no Monte Tabor. Então foi lá que ele chamou Pedro, Tiago e João, subiram para o monte e lá esses 3 discípulos tiveram o prazer, né, de ver o Senhor transfigurado, junto com Elias e com Moisés. Mas o que isso tem a ver, né? Eu queria só começar por aí, porque uma coisa me chamou a atenção. O Senhor, ele fala de uma forma meio áspera. Eu digo para vocês que se fosse hoje em dia, e se fosse Jesus pregando aqui para nós, falando essas mesmas palavras, talvez ficaria aqui uns 5. O resto ia embora. Porque nós viramos uma geração que não aguenta as palavras duras. Imagine Jesus olhando e falando assim: gente de pouca fé e incrédula, até quando eu terei que suportá-los? Olha só, é pesado, né? É pesado porque nós levamos tudo ao pé da letra. Eu fui procurar o que isso significava, qual que era o contexto disso. E dando uma pesquisada, quando o Senhor falava em suportá-los, significava aguentar, tolerar, sofrer. Porque essa geração era incrédula. Até quando eu terei que sofrer com vocês? Até quando eu vou ter que passar por tudo isso, eu fazer tudo isso e vocês ainda duvidar do que eu faço? Esse era o contexto da história. Imagine, irmãos,
tantos e tantos, porque nós estamos falando de um tempo que Jesus já estava falando que estava próximo ao seu fim. E se estava próximo ao seu fim, isso quer dizer que era pouco tempo ali da sua morte. E durante esses anos todos ele vinha fazendo milagres, prodígios, sinais. E as pessoas ainda duvidavam de Jesus. Vocês acham que essa frase aqui, gente de fé e pervertida, até quando deverei ficar com vocês? Até quando terei que suportá-los? Vocês acham que foi para o Pai ou para os discípulos? Quem acha que foi para o Pai, levanta a mão aí. Quem acha que foi para os discípulos? O resto não entendeu a história? Quem acha que foi para o Pai? Levanta a mão. Não precisa ter vergonha não. Não tem certo ou errado. Certo. E quem acha que foi para o discípulo? Legal. Irmãos, lembra o que eu falei no começo? Eles estavam vindo da transfiguração. Eram 12 discípulos. Desses 12, só 3 não estavam presentes. Que era João, Tiago e Pedro. Somente esses 3 acompanharam Jesus. E o que é engraçado, o que me fez tentar entender o porquê que o Senhor tinha tanta predileção por Pedro, Tiago e João. Porque no Getsemane, ele também, ali para sofrer sua morte, foram os 12, mas ele falou, Pedro, Tiago, João, vem até aqui e vamos ali orar. Em outras ocasiões o Senhor falou, Pedro, Tiago, João, vamos até ali. Provavelmente, meus irmãos, é porque esses 3 eles tinham uma fé mais madura. Eles entenderam qual que era o propósito do Senhor, mesmo nas suas limitações, eles entenderam. Os outros discípulos estavam com Jesus, mas talvez estavam com Jesus igual eu e você está nessa noite. Viemos na missa, vamos no grupo de oração, oramos, pedimos, rezamos, comungamos Jesus. Nós comungamos Jesus, estamos ali na mesa, junto com eles. Mas muitas vezes, quando alguém chega para a gente e fala, Leandro, faça uma oração por mim, eu faço aquela oração meia boca. Você, quantos irmãos e irmãs vêm pedir oração para nós? A palavra de Deus fala, pedis e recebereis. Quer dizer, se você pedir, meu irmão, com fé, você recebe. Mas você vai levar para um outro. Não, Jesus não vai me atender. Ele vai atender o Valcimar. Eu vou falar com o Valcimar. Ore por mim, Valcimar. Então nós somos, irmãos, aqueles discípulos. Caminhamos com Jesus, comungamos com Jesus, estamos com Jesus, mas somos incrédulos. Respondendo à pergunta, os únicos que não mereceram essa resposta foi Pedro, Tiago e João, porque eles não estavam com os discípulos, eles estavam com Jesus. Para o restante todo ouviu essa mesma palavra, gente incrédula e de pouca fé. Quem será que é você nessa história? Você já chegou na maturidade de Pedro, Tiago e João? Que o Senhor te chama e você vai lá orar com Ele no monte? Nós temos um monte aqui toda quinta-feira. Quem vem aqui? Amém, glória a Deus. Então, olha só, irmãos. Já temos Pedro, Tiago e João vindo no monte aqui no grupo de oração. E o restante?
Ah, Leandro, mas eu não tenho tempo, eu trabalho. Não, tudo bem, irmãos. Mas quem fica 10 minutinhos depois da missa adorando o Senhor? Digo mais, o Senhor está dentro de você. Porque você comungou, o Senhor está fazendo parte de você. Você fica 10 minutinhos a mais aqui, orando, levando o seu clamor ao Senhor, estando com Ele ali. Eu gostei de Marcos, do Evangelho de São Marcos, que ele vai explicar bem mais didático essa passagem. Quando Jesus, Pedro, Tiago e João chegaram perto dos outros discípulos, olha, entenderam agora? Eles não estavam no Monte Tabor. Viram que eles estavam rodeados por grande multidão. Alguns doutores da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para cumprimentá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: o que é que vocês estão discutindo com eles? Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito ataca, joga-o no chão, e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi a seus discípulos para expulsar o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: ó gente sem fé, até quando deverei ficar com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga o menino aqui. E levaram o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão, e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: desde quando ele está assim? O pai respondeu: desde criança. E muitas vezes esse espírito já o jogou no fogo e na água para matá-lo. Olha como muitas vezes nós estamos despreparados para falar com Jesus. Olha o que esse pai falou: se podes fazer alguma coisa, tende piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse: se podes. Tudo é possível àquele que crê e que tem fé. O pai do menino gritou: eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão corria para junto dele, então ordenou ao espírito impuro, o espírito mudo e o surdo: eu lhe ordeno que saia do menino e nunca mais entre nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou, e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram à parte: por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: essa espécie de demônio não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. Irmãos, compreenderam? O Senhor vem nos falar essa noite que nós muitas vezes somos esse pai. Nós falamos para o Senhor, Senhor, se pode, o Senhor faz isso. Se pode, tu faz aquilo. Ele pode, mas Ele responde: se podes. Aquele que tem fé pode. Quantas vezes nós ouvimos na palavra do Senhor, que Ele fala: vá, a tua fé te salvou. Não é isso? Porque justamente, irmãos, é a nossa fé que vai nos conduzir. É preciso nós sairmos da nossa fé.
É preciso exercitar a fé. Eu ouvi o padre Paulo Ricardo falando justamente sobre essa palavra. E ele falava: nós temos uma fé pequena. Se nós exercitarmos a nossa fé, nós conseguimos alcançar um nível de fé maior. E a gente alcançando um nível de fé maior, meus irmãos, o Senhor nos atende. Temos que tomar cuidado para não entrar naquela coisa do coaching também, né? Não, você pode tudo, viu, irmão? Viu? Vamos lá. Viu, irmão, você pode tudo. Você pode tudo. Imaginou, pensou, bola para frente, pensa e vai que vai dar tudo certo. Cuidado com o coach. Porque o coach, ele tenta te tirar o que é melhor de tudo, que é o nosso Deus. Tudo posso naquele que? Tudo posso naquele que me fortalece. Aquele que fala: você pode, você vai, você consegue, é só você não precisa de ninguém. Isola aqueles que estão te puxando para baixo. Sai de perto dessas pessoas que te puxam para baixo. Sair de perto das pessoas que te puxam para baixo. Mas e se é a sua esposa, meu irmão? E se ela tem depressão, você vai sair de perto dela? Você vai sair de perto do teu filho quando ele mais precisar? Porque ele está com depressão? Não quero andar com pessoas que têm pensamentos ruins. Meus irmãos, por isso o Senhor disse: há certos tipos de demônios que só é expulso com jejum e oração. É preciso nós jejuarmos, orarmos. O tempo da quaresma é propício para isso. E eu falava: Senhor, que passagem foi cair para mim? Porque eu estou mais para esses discípulos aí que não foi com Jesus. Eu estou mais para esse pessoal. Porque as pessoas olham para a gente de uma maneira diferente. Ah, mas ele canta, ele prega. Mas só nós sabemos a nossa luta. E muitas vezes na minha luta eu queria desistir. Eu cheguei a falar para Nossa Senhora: Nossa Senhora, se acontecer tal coisa, pode me levar. Porque eu não aguento mais essa situação. Porém, ao mesmo tempo, eu não vou fazer as coisas que Satanás quer. Quer cometer um suicídio. Não, porque eu tenho um Deus maravilhoso. Mas eu sou fraco. Eu olho e falo: não estou conseguindo sair dessa situação. E se eu não consigo, para que continuar vivo? Eu estou falando isso, meus irmãos, para que vocês entendam. Todos nós, todos, sem exceção. E eu vou falar para vocês, mais ainda um sacerdote passa por momentos de trevas, por momentos de escuridão, momentos em que ele quer desistir. Então nós estamos sendo esse discípulo que ficou lá, esse discípulo igual Judas, que ficou pensando no dinheiro. Nós ficamos sendo esses discípulos. Um ou outro irmão aqui está sendo Pedro, João e Tiago, que está vindo aqui no dia da adoração. Até hoje eu vim uma vez na adoração. Me fala, meus irmãos, como é que nós fortalecemos na fé? Como que nós vamos fortalecer a nossa fé se nós não estamos unidos em oração ao Senhor? Oração em casa eu faço diariamente, rezo o meu terço diariamente, mas é preciso estar aos pés do Senhor Jesus, é preciso subir com Ele no monte.
O Senhor Jesus é a maior fonte de inspiração que nós deveríamos seguir, porque Ele é Filho de Deus, Ele é a Santíssima Trindade. E todas as vezes que Ele se sentia só, se sentia fraco, Ele subia no monte e tinha um tete a tete com Deus. E eu e você não. Nós queremos ir falar com outro amigo, mas meus irmãos, o outro amigo também tem o problema dele, também tem a dificuldade dele. Precisamos expulsar esses demônios que estão dentro de nós, que nos deixa mudo, nos deixa surdo porque não conseguimos ouvir a palavra de Deus, nos deixa mudo porque não conseguimos falar com Deus. Nós devíamos sentir isso quando nós falamos louve a Deus, não sai um A da nossa boca. Nós não sabemos o que falar para o Senhor, não sabemos o que louvar o Senhor. É hora, irmãos, é hora de nós pararmos e refletirmos isso, porque o Senhor disse, aquele que tiver fé move montanhas. Essa montanha é o que? É teu casamento, que está indo por água abaixo? Essa montanha é o que? É aquela enfermidade? Qual é a tua montanha? É o desemprego? É a dificuldade financeira? Eu não sei qual é a sua montanha, mas o Senhor prometeu, se você tiver fé, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, você move essa montanha para onde você quiser. Isso não é coach, isso é Jesus Cristo, Filho do Rei, te falando. Creia na palavra do Senhor. Vamos parar com essas coisas de ficar vendo tantas e tantas coisas, mas o que é principal a gente não crê. Muita gente tem entrado na fila da Eucaristia, tratando Jesus como uma bolachinha ainda. Não, o Senhor é o nosso Rei, é o nosso amor, é aquele que todo joelho se dobra, no céu, na terra e nos infernos, todo joelho se dobra perante a Jesus, e nós tratando Jesus como se fosse mais um de nós. Que nós nessa noite, meus irmãos, aprendamos a ser Pedro, João e Tiago. Pedro, João e Tiago, para orar, para subir, para buscar, mas também para confiar aquilo que foi confiado a eles, a você. Você precisa ser o Pedro da sua casa. Na sua casa você tem que levantar a igreja, ser a igreja. Você precisa ser João, o discípulo que ama, amado por Jesus. E você precisa ser Tiago. Nós precisamos, meus irmãos, ser esses discípulos. Não que os outros não importam, mas o Senhor precisa e quer contar com você. Quer contar comigo. Quer falar para você, ei, é através de você que a tua montanha vai se mover na tua vida. É através da tua fé. É você, irmão. É você, irmã. Através de você, a tua casa vai viver tudo aquilo que o Senhor tem para vocês. E mesmo quando vir a dor, porque nós estamos falando dos discípulos, todos os discípulos, com exceção de João, morreram de formas trágicas. Todo discípulo passou pela dor. Mas ele passou pela dor louvando ao Deus bendito, louvando ao Deus maravilhoso, dando graças e louvores. E mesmo que batessem nele, mesmo que fizesse o que fosse com eles, eles não estavam nem aí. Sabe por quê, irmãos? Porque eles ficaram em êxtases.
Eles ficaram em êxtase com tudo o que aconteceu. Com tudo. Ver Jesus ressuscitado, ver Jesus subindo aos céus. Esses homens falaram: ei, agora ninguém me segura. Agora ninguém me segura, porque eu vi esse homem morto e eu vi ele levantar, e mais do que isso, eu vi ele subir aos céus. Eu quero ver quem me segura. Pode me bater, pode me pisar, pode me matar, mas eu vou seguir o Senhor Jesus Cristo, porque Ele me prometeu que para onde Ele foi é melhor do que aqui, que Ele preparou a sua morada para mim. Eu vou até o fim e vou falando dele para todo mundo. E esses homens saíram falando, foram perseguidos, maltratados, açoitados, mas foram até a morte deles. Eles foram louvando e bendizendo a Jesus sem renegá-lo um dia sequer. Se você quer mudar a sua vida, se você quer transformar a tua vida, para com o coaching e siga Ele, o Senhor, o Mestre, aquele que faz tudo por nós, até a morte de cruz, para te amar, porque Ele te prometeu: tereis dores e aflição, mas olha, eu venci o mundo, fica comigo. Que você possa se levantando, para que nós possamos fazer dessa música uma oração. Que o Senhor ajude-nos a ser Pedro, João e Tiago nas nossas vidas, nas nossas famílias. E que todas as nossas fraquezas espirituais, que as nossas fraquezas terrenas, que nossa apatia, tudo aquilo que nos separa de Cristo, que nos tira de Cristo, caia por terra nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Eu clamo, Senhor, teu sangue preciosíssimo, cai sobre a vida de nós todos nessa noite, de nós servos, de nós participantes desse grupo de oração, das nossas famílias. Eu coloco, Senhor Jesus, todas as famílias nessa noite, para que o seu sangue preciosíssimo caia sobre cada uma delas, e vai libertando de todas as amarras de Satanás, que vai quebrando, Senhor Jesus, todas aquelas coisas que foram travando a vida espiritual desses irmãos, dessas irmãs. Caia por terra nessa noite. Caia por terra, Senhor Jesus, toda falta de perdão. Caia por terra, Senhor Jesus, toda falta de estar mais contigo, de ser Pedro, João e Tiago. Que caia por terra toda falta de oração. Que caia por terra toda falta de oração do Santo Terço. Que caia por terra tudo aquilo que nos afasta de Ti, Senhor. Fazei-nos homens e mulheres ardentes do Seu fogo, ardente, querendo cada vez mais nos embriagar do Teu amor. Faça-nos, Senhor Jesus, homens e mulheres de Pentecostes, homens e mulheres capazes de ser a referência desse bairro, a referência dessa cidade, desse país. Senhor, nessa noite estão aqui homens e mulheres que têm sim, Senhor, medos, sonhos, frustrações, tristezas, angústias, mas que querem, Senhor Jesus, ter vitórias, que crê nas suas promessas. Que o Senhor possa mandar o seu Espírito Santo e nos reavivar. Que esse resto de quaresma, esse tempo que falta para acabar a quaresma, nos faça sentir a Tua presença. E que nessa Semana Santa que vai se adentrar, Senhor Jesus, nós possamos abrir os nossos olhos e conhecer-Te verdadeiramente, para poder Te amar, Senhor Jesus, e para levar o Senhor às nossas famílias. Caia por terra tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor. Eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do
meu Senhor. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, Meus passos guiará. se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Vocês lembram da promessa do Senhor nessa noite para você? A promessa dele é: aquele que tem fé do tamanho de um grão de mostarda move montanhas. Ah, mas eu queria ouvir o Senhor, Valse. Eu queria que Ele falasse algo intimamente para mim. Ele está falando: se você tem a sua fé do tamanho de um grão de mostarda, peça, porque essa montanha vai se mover. E você vai testemunhar isso aqui nesse grupo de oração. Amém? Se sou fiel.